Ok, estamos gravando. Então, começar. Bom, pessoal, lá na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre o conversor AD do Arduino, tá? Basicamente, a gente tinha feito, inclusive, um primeiro exemplo, onde eu mostrei para vocês que nós poderíamos utilizar um potenciômetro, por exemplo, só para produzir tensões distintas, né? E a gente ficar visualizando o que ocorreria em razão dos níveis de tensão. Então, aqui eu botei, no caso do exemplo, um exemplo bastante simples, né? Eu estou fazendo a leitura do pino analógico a zero e estou fazendo a conversão desse valor lido, que é um valor, que, relembrando, né, o retorno do analog read, tanto para o Arduino Uno quanto para o Arduino Mega, é um retorno de um número, né, inteiro, que vai estar entre 0 e 1023, tá? Do 0 correspondendo a 0 volts e o 1023, na maior parte das vezes, correspondendo a 5 volts, tá? A gente já vai ver as exceções em seguida. E aqui simplesmente eu usei uma regrinha de 3 para converter esse número, né, para tensão equivalente e ficar mostrando para vocês aqui na serial. Então vocês podem ver no multímetro aqui que a gente está com 1.7 volts, né, e se eu variar o valor do potenciômetro, vou estar variando a tensão e evidentemente vou estar variando aqui também o valor, né, convertido que a gente tem para as diferentes posições aqui do potenciômetro. Então eu estou realmente, né, conforme vocês estão vendo aqui no exemplo, produzindo aqui um valor proporcional à tensão. Só para mostrar aqui para vocês, eu poderia também só para vocês terem essa noção, mostrar aqui o inteiro que a gente obtém, tá? E a tensão é equivalente a esse inteiro. Então, só para vocês verem que efetivamente a gente está obtendo um número de 0 a 1023, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 982, que corresponde à tensão de 4.8 volts, e aí, em diferentes posições do potenciômetro, nós temos diferentes valores do AD com a tensão correspondente. Então, novamente, né, nós temos a excursão indo de 0 até o máximo correspondendo a 1023, perfeito? Então, pessoal, um conversor AD, como vocês já sabem, permite justamente fazer, né, a adequação, a conversão de um nível de tensão analógico para um número inteiro que eu vou conseguir trabalhar dentro do meu programa, como a gente está trabalhando aqui de uma forma bastante simples, tá? Então, a gente tinha visto basicamente isso, tá? A gente tinha visto também aqui, só relembrando, que cada leitura, cada analog read que eu coloco aqui no meu programinha, tá? Cada uma dessas leituras, cada comando desses daqui, demanda pelo menos 100 microsegundos para ser finalizado, o que significa que a gente consegue ter uma taxa de amostragem, uma taxa máxima de leitura do conversor AD, por volta de 10 mil amostras por segundo, tá? E aí eu mostrei para vocês justamente o exemplo, tá? E aí falei para vocês, olha, tem como a gente configurar regrinhas de 3 para fazer a conversão, né, dos valores, tá? Então aqui primeiro, né, eu fiz justamente a conversão do valor obtido, que é o y, para a tensão associada, que é o x, exatamente o que a gente fez aqui, né, se vocês forem ver, valor vezes 5 dividido por 1023, 5 vezes y dividido por 1023, né? Mas também a gente consegue depois adequar a tensão para valores apresentados pelos sensores, tá? E é o que a gente vai fazer hoje, basicamente. Existindo ou não deslocamento do zero, tá? O que é o deslocamento do zero? Só para eu deixar bem claro, tá, pessoal? Em algumas situações, o ponto zero, ou seja, 0 volts, não corresponde a zero na unidade que vocês querem do sensor. Normalmente esse é o caso, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, menos 20 graus Celsius corresponde a 1 volt. Então, o meu zero, na verdade, o meu 0 graus Celsius tá em alguma tensão aqui entre 1 volt e 4 volts e meio. Então, em suma, eu não vou ter 0 volts para 0 graus, tá? Em razão disso, eu tenho que fazer uma compensação nos números antes de achar a regra de 3. Eu chamo isso daí de uma normalização, tá, dos números, justamente para que os zeros se encontrem para eu conseguir fazer a regra de 3, tá? Que é esse processo aqui que eu mostro para vocês que não é nada de outro mundo. Basicamente, a gente simplesmente faz o deslocamento, né, ou seja, onde estaria o meu zero, tá? E em razão disso, a gente acha as proporções, tá, das diferentes faixas. E depois a gente volta para ter o valor
físico lido realmente. E aí, o que faltava mostrar para vocês? 2 sensores que vocês podem usar, que são sensores analógicos. Vocês vão ter uma série de sensores analógicos, dependendo do que vocês querem fazer, tá? Aqui eu tenho 2 sensores mais simples para mostrar para vocês, tá? Um sensor que é o LM35, que tem inúmeras variantes, tá, pessoal? E se vocês querem mais exemplos de sensores analógicos, nós temos sensores, por exemplo, o DHT22, que é um sensor de umidade, a gente tem o LM35, que é um sensor de temperatura, eu tenho o TMP60, que é outro sensor de temperatura, eu tenho o esse daqui eu não vou me lembrar, BMP... O número eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas é um sensor que é atmosférico, tá? Ele vai te dar pressão atmosférica, vai te dar intensidade ultravioleta, entre outras coisas, tá? Vocês podem usar, por exemplo, para construir mini estações meteorológicas, tá? Mas, em suma, só para ter uma ideia, para vocês, não estou fazendo propaganda aqui, tá? Mas pegando um site aqui que eu consigo ir mais rapidinho lá nos sensores, tá? Só para mostrar para vocês sensores aí diferentes, vocês vão ter sensores barométricos de pressão, sensor de pulso, sensores de corrente, sensor de presença de gás, de luminosidade, de movimentação e proximidade, temperatura e umidade. Em suma, sensor é uma coisa que vai longe, tá? E vários desses sensores, era o BMP 180, na verdade é o 280 que o aluno meu usou, tá? E vários desses sensores, tá, pessoal, vão ser sensores analógicos, ou seja, sensores que vão produzir os sinais de saída deles em termos de tensões, tá? Então, tensão proporcional, não necessariamente proporcional, mas tensão vinculada à grandeza física que vocês estão trabalhando, tá? Não necessariamente proporcional é um ponto interessante, tá? Não necessariamente a tensão gerada pelo sensor e a associação, a vinculação da tensão ao valor da unidade que vocês estão querendo medir está numa reta, tá? Muito pelo contrário, pode estar em curvas extremamente complexas. Aí vocês têm que, obviamente, olhar a documentação de cada sensor específico, tá? Mas, em suma, tem inúmeros sensores diferentes aí que vocês podem usar para as mais diversas finalidades, tá, pessoal? Especificamente, vocês vão usar o conversor AD quando o sensor produzir um sinal de tensão variável, tá? E aí, aqui, só como a título de exemplo, vamos pegar o LM35, depois lá no Tinkercad, inclusive, eu vou usar um outro, que é o que ele tem, tá? Mas o sensor LM35 é um sensorzinho pequenininho de temperatura, tá? Um sensor de temperatura de precisão, que ele gera a temperatura, ele mede a temperatura em graus centígrados, tá? Que ele produz uma tensão justamente proporcional à temperatura medida. No caso do LM35, ele realmente apresenta uma proporção, tá? A tensão varia numa certa grandeza proporcionalmente à variação da temperatura, tá? Então, uma reta, efetivamente, em termos de variação. Acredito que com Augusto, depois vocês vão ver mais sensores, tá? E aí vocês vão ver outros sensores de temperatura para o uso industrial. O LM35 certamente não é um sensor de uso industrial, tá? É um sensor pequenininho, ele vem encapsulado, parece um transistor, tá? Mas serve para medir temperatura e serve como exemplo aqui para a gente, tá? Sensores de temperatura industriais, vocês vão ter vários depois, vocês vão ter sensores variados de PT100, por exemplo, tá? E aí vocês também vão ter sinais analógicos sendo produzidos por esses sensores. Tipicamente, esses sensores vão estar vinculados a algum tipo de amplificador de instrumentação para fazer o casamento entre o sensor e as faixas de tensão que vocês necessitam nos microcontroladores, tá? E aí, justamente, vocês vão ter que fazer o circuito e simplesmente fazer novamente a regra de associação para o sensor que vocês estiverem trabalhando, tá? No caso do LM35, ele já é um sensorzinho selado, ele não tem oxidação, ele não sofre interferência externa, tá? E tem um baixo consumo de energia, o que significa essencialmente que ele não afeta a própria medição de temperatura que ele está se propondo a realizar, tá? Não precisa de calibração, e ele tem uma acurácia real de 3/4 de grau na faixa de operação, mas na faixa de temperatura ambiente essa acurácia é um pouquinho melhor e se aproxima de 0,25 graus, tá? Então, na verdade, o que eu estou dizendo para vocês? Que se esse sensor vocês tiverem, se ele estiver te dando 28 graus, significa, na realidade, que ele tem uma acurácia, né, de mais ou menos 0,25. Ou seja, vocês têm a temperatura real naquele ponto onde está o sensor, é uma temperatura entre 27,75 e 28,25, tá? Ele vai te dar essa acurácia, essa precisão na medição,
tá? Existem dois esquemas de ligação desse sensor, tá? Ele pode ser ligado com alimentação simétrica, tá? Então a gente pode alimentar ele entre uma tensão positiva e uma tensão negativa, ligando o pino de saída por uma resistência à tensão negativa simétrica, tá? E nesse caso ele permite medições de menos 55 a 150 graus Celsius, tá? Qual é o problema aqui maior? O problema maior é simplesmente gerar aqui a tensão simétrica, que não é uma coisa de outro mundo, cá entre nós. Uma fontezinha regulada e simétrica é extremamente simples de ser produzida, tá? Mas ele tem também como alternativa, né, para o caso mais simples, a alimentação direta dele, tá? Uma alimentação de 4 a 20 volts, então a faixa de tensão de alimentação também é uma faixa bastante conveniente, tá? Sendo que nessa faixa de alimentação ele vai te gerar uma saída, tá? Proporcional à temperatura, permitindo medições ali na faixa de 2 a 150 graus Celsius. Nesse caso, notem que ele apresenta, tá aqui a proporção dele, ó. A constante de proporcionalidade dele é de 10 milivolts a cada grau Celsius. Considerando que vocês estão partindo de 2 graus Celsius, significa, teoricamente, que a tensão de saída dele, no mínimo, vai ser de 20 mili, tá? Mas a gente tem aqui, a gente pode associar o 0 ao 0, porque, na verdade, ele parte dessa regra aqui de 0 graus para 0 milivolts, só vocês devem se lembrar que, na realidade, ele mede a partir de 2 graus, tá? Então, é uma alimentação extremamente simples, né, pessoal? Um sensor de 3 pinos, um pino eu alimento, um pino eu aterro, um pino é o pino de saída que eu vou ligar na entrada do meu conversor AD no meu Arduino. Então, não tem nada muito espetacular para a gente realizar aqui. Uma vez que eu saiba a tensão que foi medida a partir do AD, e a gente já fez novamente, né, a conversão aqui do valor obtido pelo AD para a tensão associada, é extremamente simples eu associar agora essa tensão à temperatura que eu quero, né? Uma regra aqui de 3 bem bobinha, tá? Tem poréns, óbvio que tem poréns, tá? Um dos poréns que a gente vai conversar, e na verdade aí depende da configuração do AD do Arduino, ou da existência de um amplificador de instrumentação aqui trabalhando essas tensões, tá? Mas se vocês notarem, né, pessoal, para uma variação de 10 milivolts por grau Celsius, por uma temperatura máxima de 150 graus Celsius, esse nosso sensor vai dar uma tensão máxima de 1,5 volt, tá? Na saída. Então, para 150 graus Celsius, eu teria 1,5 volt na minha saída. Qual é o pepino? O meu conversor AD do Arduino, só relembrando vocês, o meu conversor AD do Arduino, ele trabalha por default entre 0 e 5 volts. Tá? Então, vocês têm que pensar o seguinte, nós temos uma faixa de operação de 0 a 5 volts, e o meu sensor está trabalhando de 0 a 1,5 volt. Significa que a maior parte da faixa de operação do conversor AD não está sendo utilizada, né? Não sei se isso daí para vocês é evidente, tá? Pô, eu era para estar usando de 0 a 5, estou usando de 0 a 1,5 volt, tá? É óbvio que alguma coisa aí não está legal. O que significa isso na prática, pessoal? Uma das coisas que a gente quer num conversor AD, duas coisas, na verdade eu vou falar das duas, depois vou explicar o que a gente pode fazer aqui no caso. Duas coisas a gente quer num conversor AD tipicamente, tá? Primeira coisa que eu quero no conversor AD é a maior resolução que eu possa trabalhar. Ou seja, quanto mais bits eu tiver, melhor é o meu conversor. Isso a gente conversou lá em sistemas digitais, tá? Segundo ponto que eu gosto no meu conversor AD, quanto maior for a velocidade do meu conversor AD, melhor, né? Porque daí eu consigo trabalhar com sinais com características diferentes, tá? Aqui no caso dos não só no caso do Arduino, tá? Em vários microcontroladores, a gente não tem uma flexibilidade muito grande em termos de frequência máxima do conversor, tá? A gente tem um conversor aqui que está configurado para trabalhar no máximo a 10 mil amostras por segundo. Não é uma senhora velocidade. Muito embora já daria, por exemplo, para a gente digitalizar a voz, tá? Para a voz já seria suficiente, tá? E a gente tem uma resolução que até é uma resolução não das piores, uma resolução de 10 bits, tá? Normalmente os conversores melhorzinhos vão ser conversores a partir de 16 bits, tá? Mas em suma, temos 10 bits de resolução. Só que esses 10 bits, pessoal, eles são distribuídos ao longo da faixa, de 0 a 5. Se vocês estão usando uma faixa de 0 a 1,5 volt e vocês pegarem a proporção que vocês têm aí, na prática vocês estão usando 30% da faixa total do conversor AD, perfeito?
de 0 a 1,5 volt em relação a 0 a 5 volts, vocês pegaram 30%. O que significa, né, que efetivamente que dos 10 bits que a gente paga caro para ter resolução, tá? Vocês estão usando 30% desses 10 bits, tá? Vocês estão usando, a grosso modo aqui, 3, 4 bits do conversor efetivamente, porque todos os outros bits vão estar zerados, porque afinal de contas eles são bits que são setados para tensões mais altas, e essas tensões mais altas nunca acontecem, tá? Então a gente tem um problema aí no caso desse conversor, tá? Que a gente tem que trabalhar de uma forma ou de outra. Tá? Então eu destaco aqui isso até no conversor, tá? Devemos trabalhar a faixa mínima e máxima do Arduino de forma a aproveitar ao máximo a resolução do conversor AD do microcontrolador, tá? Então aqui é só uma carinha aqui do LM35, parece um transistorzinho, tá? Mas não é, cuidado na hora de montar esse cara, tá? E a gente vai ver depois como é que a gente consegue adequar essa questão aqui da faixa de resolução, tá? Maravilha. Um outro sensor, tá? Para pegar um segundo exemplo. Não é bem um sensor isso daqui, mas se utiliza, tá? Esse é um dispositivo que é um LDR, que é um resistor dependente de luz, tá? Ou seja, a resistência dele é tanto maior quanto maior for a intensidade da luz incidente. Na verdade, o inverso, desculpe, tá? Normalmente, quanto maior for a luminosidade, menor a resistência, tá? Em suma, resistência varia de acordo com luz incidente, tá? Escuridão total temos máxima resistência, máximo brilho temos resistência mínima, tá? Esses LDRs, eles são tipicamente vendidos e utilizados em razão da máxima resistência que vocês vão obter nele. Então, vocês vão ter LDR, por exemplo, de 1K, LDR de 10 km, LDR de 1 mega, tá? Então, na hora de escolher o LDR, vocês especificam a resistência máxima, tá? E interessante para vocês também, tá? Que tem LDRs que são sensíveis a luzes distintas, tá? A faixas, né? Faixas de comprimento de onda distintos. Tem para infravermelho, para luz visível e para ultravioleta. Aí vocês poderiam, por exemplo, eu quero que nesse ambiente não tenha ultravioleta, ou tenha uma incidência maior de ultravioleta, e assim vocês conseguem gerar. É uma coisa bastante simples, tá, pessoal? Para aplicações bem simples, mas que é por caso aqui, novamente, de um sinal analógico, é um exemplo interessante, tá? A gente utiliza o LDR sempre na forma de um divisor de tensão, tá? Então, eu utilizo uma resistência aqui de referência e o LDR. Tem que ser de ordem similar, tá? Não pode ser assim, o meu LDR é 10 mega-ohms e a resistência é 1K, porque senão eu vou ter uma variação pequena de tensão, tá? E em razão disso, a gente consegue fazer um divisor resistivo, né, para calcular sempre qual vai ser a tensão que a gente vai obter aqui nos pinos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês esses dois carinhas trabalhando ali, depois a gente vai voltar aqui para as entradas analógicas de novo, tá? Só para mostrar aqui para vocês como é que esses caras funcionam. Então, na verdade, aqui, eu vou manter ali o potenciômetro, não tem por que tirar, tá? Eu só não botei o LDR, deixa eu pegar aqui um LDRzinho. Se esse cara aqui não me sacanear, e ele tá me sacaneando, eu consigo selecionar esse cara para apagar. Tá difícil. Ó, tá. Então, vamos ver aqui o que a gente tem em termos de sensores, tá? Não é muita coisa também. Nós temos aqui, ó, o fotoresistor, tá? E aí depois, se vocês quiserem, dá para a gente tentar brincar aqui com outros sensores. Só sempre lembrem-se, né, pessoal, para trabalhar com um sensor, ó, por exemplo, esse cara aqui, eu necessito de alguma referência dele, tá? Porque senão eu não vou adivinhar como é que ele funciona, nem vocês, tá? Então, na hora de usar um sensor, façam um favor a todo mundo na face da Terra, tá? E vejam que vocês têm que ter, no mínimo, a referência de datasheet do cara para trabalhar, né? Senão fica impossível, tá? Primeiro vamos pegar aqui o sensor de temperatura, tá? Que é esse TMP36. Eu não me lembro de cabeça, graças a Deus, tá? Esse tipo de coisa eu já perdi a intenção de memorizar, tá? Então a gente entra num site de datasheet, TMP36, né? Vamos pegar aqui, TMP36, e vamos olhar como é que esse cara se comporta. Ele é diferente do LM35, mas tá aqui, ó. Sensor de temperatura com saída em tensão, tá? Vamos pegar esse cara.
E vamos olhar o que ele diz aqui, basicamente. Não precisa ler todo o datasheet, a gente precisa da pinagem, tá? E das características fundamentais dele. Então, características, né, fundamentais. Faixa de alimentação, né, de 2.7 a 5.5, maravilha. Posso alimentar com 5 volts aqui, não preciso botar uma fonte específica. Ele é calibrado também diretamente em graus Celsius. Também tem a proporção de 10 milivolts por grau Celsius, tá? Se for o 37 a 20 mili, mas a gente está usando 36, né? Então, acredito que seja isso. A acurácia dele é menor, né, do que ele é pior, ou seja, ele é um sensor pior do que o LM35, porque ele oferece mais ou menos 2 graus. Aí já é um erro bem razoável, né? E ele opera de menos 40 a 125 graus Celsius. Ah, desculpe. Eu não abri aqui. Pô, que sacana que esse cara aqui. Ele não abriu no mesmo. Ele não abriu na mesma janela, gente. Foi essa sacanagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois eu volto lá para a tela original, tá? Eu simplesmente abri o datasheet lá deles, tá? Vocês estão vendo aí agora, né? Então aqui a acurácia dele é ruim, né? Mais ou menos 2 graus Celsius já é um senhor erro, tá? Não vamos usar isso daqui para um termômetro, né? Imagina, senão vão achar que o cara tá com febre, ele tá tranquilo. Mas, em suma, opera de menos 40 a 120 graus Celsius, etc, etc. Tá? Então, aqui tem aplicações, os pinos que a gente tem dele, né? TMP36, a gente está no encapsulamento TO92, né? Vocês vão ver lá depois que é TO92, que é o encapsulamento que parece um transistor. A gente tem 3 pinos, né? Pino 1, pino 2, pino 3. O pino 1 é a alimentação, pino 2 é a saída, que está no meio, e o pino 3 é o terra, tá? Na verdade, a 25 graus Celsius a acurácia é de 1 grau e 2 graus Celsius no intervalo completo, tá? É pior que o LM35, que tem uma acurácia de 1/4 de grau, né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui o TMP36, ó, TMP36. TMP36, ó, ele te produz uma tensão de 750 milivolts em 25 graus Celsius, tá? E ele trabalha de menos 40 graus Celsius a 125 graus Celsius, tá? Então, basicamente, a gente tem que tomar cuidado, porque esse cara tá bem naquela situação que eu tinha comentado com vocês, né? 25 graus Celsius é 10 milivolts por grau Celsius. Ele vai produzir para 0 graus Celsius uma tensão de meio volt. Então, notem que o zero aí não corresponde o 0 volts a 0 graus, tá? Então, a gente vai ter que cuidar lá na hora de fazer a conversão. Mas, em suma, já temos as informações básicas aqui, tá? Deixa eu voltar para o Tinkercad lá e a gente continua de lá. Aqui. Tá. Eu vou manter aqui o datasheet aberto, porque certamente eu vou precisar dele, tá? E vamos aqui para o Tinkercad. Então, eu tenho os 3 pinos aqui, né? O pino de alimentação, vou ligar direto aqui no 5 volts, tá? No caso aqui, eu vou manter tudo funcionando, tá? Então, vou ligar aqui os 5 volts. Vou puxar aqui para o potenciômetro também. Já vou botar a referência aqui do terra junto. Vou puxar aqui para o potenciômetro também. Então, liguei aqui o pino da alimentação, pino do terra. E o pino de saída dele eu vou ligar agora na entrada A1, tá? Fantástico. Então, vou pegar aqui o meu código. Tudo que eu fiz com potenciômetro, de momento, eu não vou fazer, tá? Depois a gente vai juntar tudo. No momento eu quero, de novo, né? Não convém vocês tentarem juntar tudo e fazer que funcione, né? A gente testa um dispositivo por vez é suficiente. Então, vamos lá. Int L1 igual analog read. Vamos ler, então, o pino A1, que é o pino do MP36, tá? E aí a gente faz a conversão, isso sim, tá? Podemos fazer a conversão aqui para tensão, inicialmente. Só vou usar variáveis diferentes, tá? Então, float V1 igual a L1 vezes 5, então aqui a gente converteu, né?
convertermos convertermos para tensão equivalente. Vamos mostrar a tensão, tá? E vamos mostrar a leitura. Primeiro vamos ver se está tudo funcionando, em razão do sensor, tá? E aqui a gente mede, isso que é o legal que eu acho no Tinkercad, ó. É óbvio que não é melhor seria a gente ter o circuito físico, né? Mas olha aqui, ó, eu clico aqui em cima do sensor, vocês estão vendo que ele permite fazer o ajuste, né? Então notem que ele partiu daquele dado do datasheet, né? Ou seja, para 25 graus Celsius a gente tem uma tensão de 750 milivolts, né? Se eu trocar aqui a temperatura, vocês vão ver que a tensão vai, da mesma forma, sofrer uma alteração, né? E aí vocês estão vendo o que é interessante aqui que vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, para a menor temperatura possível, a gente produz uma tensão de 100 milivolts, que corresponde ao valor do AD20, né? E para a maior temperatura possível, a gente, que é 125 graus Celsius, corresponde a 1,75 volts, e o valor lá do AD é 358. Vocês se lembram que o nosso AD vai de 0 a 1023, né? Então, de novo, a gente não está usando, a gente está usando 1/3 da capacidade, da definição que o AD me daria, tá? Então, isso não é uma situação muito razoável. Mas, tudo bem, não é isso que a gente quer fazer agora. Então, a gente já tem aqui o valor lido, a tensão lida. O que é que falta a gente fazer? Conversão da tensão para a temperatura, tá? Então, na realidade, pessoal, a gente tem que estabelecer uma regrinha de 3. E aí a gente tem que pensar o seguinte, ó. Qual é a maior tensão? Eu vou tentar escrever aqui a regra de 3 aqui no código mesmo, já que está me faltando um quadro, né? Mas vamos lá. Como é que a gente faz isso daqui? A gente sabe que a maior tensão é 1,75 volts, correspondendo a quantos graus mesmo? 150, né? Só verificar rápido aqui. Ele não vai me deixar porque eu fiz o comentário e não acabei. Só um segundo. Eu acho que é 150, mas deixa eu confirmar que é 150, 125, ó, tava errado, viu? Então, 1,5 volts, 1,5 volts correspondendo, 1,75 volts correspondendo a 120 graus Celsius. A gente tem isso daqui, graus, tá? Por outro lado, a menor temperatura é a menor tensão, melhor dizendo. Tá de novo aqui. Isso daqui a gente obtém do datasheet, né, pessoal? 100 milivolts para menos 40. Tá? Então, a gente tem 0,1 volts a menos 40 graus. Ok? Então, tá aí a nossa... estão aí as nossas relações, tá? O que eu faço primeiro? Eu estabeleço a faixa. A gente vai chegar na famosa grandeza de 10 milivolts por grau, tá? Mas, basicamente, né? Então, eu tenho uma excursão total. 1,75 volts menos 0,1 volts vai dar 1,65. Perfeito? A gente tem 1,65 volts para 165 graus. Maravilha? Se vocês dividirem isso daí, vocês vão chegar à brilhante conclusão que dá 10 milivolts por grau Celsius. Ou seja, proporção. E a gente poderia, se vocês querem fazer a regrinha de 3 aqui, a gente poderia botar X para Y. Na verdade, vamos chamar tensão, né? V para a temperatura. E aí bastaria a gente fazer uma regra de 3 aqui, né? Então, a gente teria 1,65 vezes T é igual a 165 vezes V. A gente quer a temperatura a partir da tensão, então é T igual a 165 vezes V dividido por 1,65, tá? Para eu fazer a conversão entre tensão e temperatura. Maravilha? Certo? Só que isso, pessoal, vai me gerar a temperatura deslocada. Eu vou mostrar para vocês da forma, acho que mais perceptível possível, tá? Vamos fazer o cálculo. Volt T igual a 165 vezes
A gente chamou isso daqui de V1, atenção, né? Vezes V1. Tá? Dividido por 1,65. E vamos imprimir isso daí. Serial.print. Vou tirar o print ln aqui. Print. Temperatura. E aí vou mostrar para vocês a temperatura que a gente está medindo. Vou apagar tudo aqui. Vocês vão ver que vai dar errado. Já estou avisando. Só quero destacar. Tá? Então, olhem só. A gente está em 25 graus Celsius. Perfeito? A tensão está correta, né? 0,75 volts. E a gente está indicando a temperatura como sendo 74 graus. Né? Não dá para ser assim, né, pessoal? Então, alguma coisa a gente fez de bastante errado nessa nossa conversão. Até deixa eu ver aqui se eu não fiz nenhuma bobagem, só um pouquinho. T vezes 1,65, V vezes 165, tá certo, tá? Mas só deixa eu ver esse daqui até. 165, 0,75. Tá. 75 graus, só que eu teria que compensar, né? Porque o zero aqui tem que fazer um meu deslocamento aqui que não está sendo feito, tá? Que é um deslocamento de 50 graus, tá? Tá certo. Maravilha, tá? Só que o que acontece, né, pessoal? A gente tem um problema aqui, de novo. 0 volts não corresponde a 0 graus Celsius, tá? E aí, então, a gente teria que fazer um deslocamento, tá? E como é que a gente vai fazer esse deslocamento, né? Uma normalização, tá? Como é que a gente faz isso, né? 0 correspondendo a 0. Tá? Basicamente, o que a gente tem que fazer é qual é a tensão zero. A tensão zero corresponde a que temperatura, tá? Então, quando V igual a 0, qual é a temperatura, tá? E a gente pode fazer isso em razão da proporção que a gente obteve, né? Eu sei aqui que 0,65 por 165 dá os meus 10 milivolts, né? Eu sei aqui que eu tenho uma proporção. 10 milivolts por graus Celsius, certo? Eu sei que 25 graus corresponde a 750 milivolts, concordam? Tá? Então eu consigo fazer o vínculo, né? Eu consigo estabelecer qual seria a tensão para minha temperatura de 25 graus ou vice-versa. Em suma, deixa eu voltar aqui para a lâmina para mostrar para vocês, tá? Em suma, o cálculo que eu estou tentando fazer aqui com vocês é esse daqui, ó. Vocês vão ver que a conversa começou interessante. Primeiro eu fiz a expressão da tensão, tá? E aí em seguida a gente tem essas grandezas, né? Menos 20 corresponde a 1 volt, 200 corresponde a 4 volts e meio. Aí eu calculei as faixas, que nem a gente fez ali, ó. 4,5 menos mais 1, exatamente o que a gente fez nesse caso aqui, né? Qual era a faixa? A faixa vai de 1,75 a 0,1, subtrair uma para outra, né, deu 1,65. A faixa vai de 125 a menos 40, subtrair uma da outra, deu 165. Tá? Isso daqui a gente pode dizer que é 10 milivolts por grau. Tá? Só que agora falta fazer a normalização, e a normalização é a normalização em termos do ponto para o zero, que a gente faz dessa maneira aqui, ó. Eu tenho que transformar a tensão normal, porque essas faixas aqui se aplicam na realidade para tensão normalizada. Tem que verificar qual é a tensão normalizada e qual é a temperatura normalizada. Que isso daí é feito de que maneira? Ou eu calculo os pontos zero, que nem eu estava fazendo ali, ou o que é mais simples, seguindo essa forma que eu sugiro aqui para vocês aqui nas lâminas, eu simplesmente considero qual era o ponto inicial de cada um dos valores, tá? Então, vocês podem notar aqui que eu estou dizendo que a tensão normalizada é o X menos a menor tensão, que era 1, e a temperatura normalizada é o T menos a menor temperatura, que era o menos 20, tá? Aí a gente vai calcular as proporções, usando as variáveis normalizadas, e depois a gente só desnormaliza tudo. Tá?
Então, aqui, e a gente vai calcular isso de que maneira? Então, regra de conversão, papapá, execução total, né? Então, aqui a gente pode chamar de temperatura normalizada, tensão normalizada. Temperatura normalizada, tensão normalizada, tá? Depois eu faço a normalização aqui. Então, vou ir do jeito mais simples. Vn igual a V menos o menor valor. O menor valor era 0,1, tá? E o Tn é o T menos a menor temperatura, que era menos 40. Tá? Em razão disso daqui, esses cálculos aqui, então, que a gente está obtendo, são os cálculos das variáveis todas normalizadas, tá? Na verdade, V1 aqui, Vn, tanto faz. Vou chamar de Vn só para lembrar que é normalizado. Tem que alterar aqui também. Ok? E aí eu tenho que fazer agora a minha compensação, né? Então, de que maneira que eu faço isso? Basicamente, eu tenho que afetar ali, vou afetar o cálculo ali da minha proporção, tá? Então, aqui, onde eu uso temperatura, não vou usar direto temperatura, vou usar a temperatura normalizada, menos 0,1, tá? E o cálculo, a tensão normalizada, perdão, tá? Na verdade, aqui o Vn é V menos 0,1. Pode ser assim, então, mesmo, que nem eu tinha feito. Tá? Vamos mostrar a tensão mesmo, geral obtida, tá? Então, a normalizada é o V menos 0,1, maravilha, tá? E a temperatura normalizada eu tenho que fazer aquela compensação em razão dos 40 graus, né? Da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Notem que a proporção, talvez eu tenha que escrever isso daqui um pouquinho mais passo a passo. Tá? Fiz o cálculo aqui da proporção, tá? Então, aqui é Vn para Tn. Bom é fazer isso no quadro. Tá? Não vou dizer 65, tá certo. Tn, isolei o Tn, tá, beleza. Tá? Então, Vn é isso daqui, Tn é isso daqui. Eu calculei o Tn, maravilha. Posso fazer o cálculo do T agora dessa maneira aqui, né? Float T igual a o Tn que eu acabei de calcular, menos 40, né? Por que eu tenho que fazer aqui, né? Estou isolando o T. E com isso a gente vai conseguir, então, agora determinar a temperatura correta. Quer ver? Que vai ficar magicamente aos 25 graus. Só um pouquinho. Não é V, é V1, né? Monitor serial. Tem um pequeno errinho aqui, né? E provavelmente algum erro aí de arredondamento no cálculo. Mas, ó, 125 graus, menos 40 graus, tá? Esse errinho aqui me deixou encucado. Deixa eu até ver o que pode ser esse erro aqui, bobo. Se é alguma coisa que eu esqueci de fazer aqui ou não. Acredito que não, tá? Um erro realmente no cálculo aí que a gente está fazendo. A princípio, a gente está tendo a temperatura correta, tá? 54. Tá. A princípio, é isso daí mesmo. Pode ser alguma flutuação aqui que o Tinkercad está introduzindo, tá? Eu não enxergo aqui nenhum erro maior, tá? Então, aí a gente fez, em suma, a conversão, processo de conversão da tensão produzida pelo sensor, que está aqui, né? Essa é a tensão, isso aqui não tem muita discussão, tá? A gente converteu a tensão V1 para a temperatura equivalente usando os dados lá do datasheet. Maravilha. Bom, sensor foi. E o LDR? O LDR, gente, ele vai funcionar a lá potenciômetro, tá? Na verdade, ele vai ser uma tensão variável.
que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar uma outra resistência. Esse LDR aqui, só deixa eu... Ele não diz aqui qual é o valor dele, né? Eu vou deixar uma resistência de 1K aqui. E aí depende, tá, pessoal? Vocês podem ligar tanto no sistema que eu mostrei aqui para vocês, ou seja, o LDR embaixo, tá? Quanto o LDR em cima, tanto faz, tá? Aí vocês escolhem como vocês querem fazer, tá? Nesse caso aqui, então, vou ligar o resistor, vou ligar do jeito que tá lá na lâmina, tá? Resistor alimentação, LDR vai para o terra, e a associação pino ali de conexão entre os dois vai para o conversor AD, né? Vai para o pino A3, tá? Então, vou comentar aqui de novo tudo que a gente fez aqui. Tudo que a gente fez. Esse 0.1 aqui que eu estou desconfiando, tá? Mas deixa eu prosseguir, depois a gente volta ali. Que eu fui pelo dado do sensor e não por cálculo. Deveria ter ido por cálculo. Tudo bem. Acontece. Deixa eu isolar toda a parte que a gente fez aqui para o sensor de temperatura, tá? E agora eu vou fazer a leitura, então, do LDR. Vou ler o pino A3. Aí vocês poderiam estar perguntando por que eu estou isolando cada coisa. De novo, porque é interessante a gente testar cada dispositivo por vez, tá? E também porque depois eu quero mostrar um erro no uso do analog read, tá? E aí, pessoal, sei lá, daria para vocês apresentarem isso aqui em termos de proporção, tá? Nesse caso aqui nem precisaria estabelecer tensão vinculada, tá? Vamos lá, 20 por litro. Só para mostrar para vocês o que vai acontecer aqui, a flutuação que a gente vai ter, tá? Aqui de novo um delay de 10 milissegundos aqui, só para não ficar enlouquecido aqui mostrando tudo. Então tá aí, monitor serial, tá? Alguma coisa não tá legal, já sei o que é, tá? O que não tá legal é que eu errei o pino. Eu botei aqui A13 e na verdade eu tô ligado no A2, tá? Então vocês notam aqui um dos efeitos interessantes, né, do analog read. Já dá para comentar isso com vocês aqui. Não foi de propósito, foi sem querer, tá? Se o pino analógico está flutuando, se ele está no ar, o valor da leitura daquele pino é qualquer. Vocês observaram aqui em primeira mão, tá? E realmente é assim. Então, cuidado, tá? O pino analógico tem que estar ligado sempre para vocês fazerem a leitura dele, tá? Senão vai dar caca. Vamos aqui. Deixa eu executar aqui a simulação. Agora vai ficar bonitinho, né? 1017. Aí eu venho aqui no LDR e eu vario aqui a luminosidade, né? Então, aqui maior luminosidade deu 344, menor luminosidade deu 1017, em razão aqui do divisor, né? Eu não gostei muito desse valor aqui, tá? Não aproveitei a excursão. Eu posso melhorar isso daqui, a princípio, variando o valor da resistência. Vamos ver se eu fui no sentido certo, só. 1020... Não, eu fui no sentido errado, na realidade, tá? Então, aqui vamos para quilo de ohms de novo. Em vez de botar 1 quilo, vou botar 10 quilos. Como eu disse, né, a gente tem que botar uma resistência da mesma ordem do LDR, mas como eu não sei o valor do LDR aqui, tá? Melhorou bastante. Agora eu estou excursionando quase toda a faixa, tá vendo? Não estou chegando no 1023, mas estou em 970, né? E estou até 49. Então, não sei se vocês perceberam, né, gente? Se o divisor resistivo ele é ruim, botar um K aqui de novo, só para efeitos de comparação, vocês pegam um pedaço menor da faixa de tensão que pode ser convertida pelo AD, tá? É só vocês fazerem a regra do divisor de tensão lá que vocês vão perceber isso daí, tá? Então, cada vez que eu vou diminuindo mais essa resistência aqui, vocês vão ver aqui que a situação vai piorar. Ó. Então, aqui, ó. Vocês estão vendo? Agora, ó, com 100 ohms eu fui de 850 somente até 1022, ou seja, estou excursionando muito pouco, tá? Por outro lado, se for muito alta, eu não vou subir tanto. Então, tem uma faixa aqui ótima aqui, tá? Um bom problema para circuitos isso, na realidade. Tem uma faixa ótima aqui que nos permite uma operação. 10K aqui ficou bem razoável, tá? Estamos pegando quase toda a excursão do sensor. E aí, a única coisa que a gente poderia estabelecer, né,
Bah, 969, não sei o que é isso, tá? É uma tensão. 49, não sei o que é isso, tá? É uma tensão também. Mas no sensor aqui, brincando, eu sei que a maior luminosidade que eu obtive deu 49 e que a maior escuridão que eu obtive correspondeu a 969. Então, o que eu posso fazer aqui é uma técnica velha, tá? Muito interessante, que é a seguinte. Vou botar aqui como 0. Tá? Eu uso aqui, eu digo que o máximo é o menor valor que eu poderia converter e o mínimo é o maior, né? E aí eu vou fazer a seguinte observação, ó. Então aqui. Bom, ou não, né? Ou posso fazer mais simples. Isso daqui, na verdade, era só para armazenar o valor dinamicamente. Eu vou fazer uma regra mais simples, senão vai complicar bastante aqui para a vida da gente, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou processo, retorno 100% como máxima escuridão é 0, ou pode ser invertido também, né? E 0% como máxima claridade. Tá? Se vocês preferirem, dá para inverter, né? Então, isso daqui, o que que eu vou fazer? É o V2 dividido por 1023 vezes 100. Tá? Fiz uma conversão direta. Como 1023 é o maior valor que eu posso ter, tá? Eu poderia novamente fazer isso daqui de uma forma dinâmica, tá? Fazer o sensor aprender, mas uma complicação desnecessária. Eu precisaria daquelas duas variáveis que eu estava criando lá antes. Escuridão. Essa letra acentuada não vai sair, tá? Apagar aqui. Então aqui, né, tô na máxima escuridão. Aqui deu um errinho de cálculo, tá? Isso daqui é a sacanagem, né, pessoal? Vocês estão não sei se vocês perceberam aqui, botei na máxima claridade e continua 0, né? Aí vocês poderiam perguntar por quê? Porque V2 é um inteiro e eu estou fazendo a operação entre inteiros. V2 dividido por um inteiro vezes o inteiro. Eu tenho que forçar que esses números sejam em ponto flutuante, senão não funciona isso daqui mesmo. Ó, agora sim, né? 95%. Isso daqui que eu fiz é seta. Não tem nada a ver com Arduino. 95%, 12%, 5%. Tá? Não sei se vocês perceberam que não é nem um pouco linear, né? Conseguiram notar? É bem pouco linear ali, por sinal, né? O sensor. Tá? Então vocês têm que tomar cuidado aí com esses LDRs. Mas deu aqui para dar uma noção aqui, né, de qual é o percentual aqui de luminosidade, está com o maior brilho possível ou menor brilho possível, tá? Nesse caso aqui eu fiz invertido, né, fiz maior escuridão possível ou menor escuridão possível. Tá, então aqui botamos 3 caras a funcionar, né, agora vamos ver se a gente junta isso. E aí qual é a brincadeira? Pessoal, o problema é o seguinte, tá? Para começo de história, antes de eu prosseguir, tá, na questão dos sensores, daquela questão da faixa de operação, tá? Então, primeiro ponto, existe uma função que é a função analog reference, que ela permite que a gente altere o comportamento do conversor AD, tá? O comportamento padrão do conversor AD é trabalhar de 0 a 5 volts nas placas que trabalham com 5 volts, perdão. Que são justamente as placas Uno e Mega, tá? Porém, a depender da placa, a gente consegue alterar qual é a tensão máxima que a placa deve trabalhar. Então, consigo, por exemplo, colocar como tensão máxima 1.1 volt nas placas do Arduino Uno, por exemplo, que é o Atmega 328, tá?
Consigo botar 1.1 volt, Arduino Uno, perdão, falei Mega não, Atmega 328 é Arduino Uno. Consigo operar com 1.1 ou 2.56 volts, no caso do Arduino Mega, tá? Ou consigo fazer ele a trabalhar com uma tensão de 0 até uma tensão de referência que eu estabeleço num pino, que é esse pino ARF, tá? E com isso eu consigo, então, fazer o meu conversor AD trabalhar numa faixa de definição um pouquinho melhor. Tá? Por o caso específico aqui do potenciômetro, que trabalha de 0 a 5, e do LDR, que eu ajustei para trabalhar na faixa de tensão aqui muito próxima de 0 a 5, isso não faz a menor diferença. Porém, para o caso específico do sensor de temperatura, isso é interessante, tá? Então, justamente esse caso que a gente vai considerar agora. Então, deixa eu fazer um cálculozinho aqui rápido para o sensor de temperatura para desencargo de consciência, tá? É 25 graus. Tá. 25 para 40 dá 65, né? Não, tá certo, é 0,1 mesmo. O cálculo tá todo certo. Só fui fazer aqui, tirar uma dúvida. Então, aqui no caso do TMP36, a gente pode considerar trabalhar com outras faixas aqui de conversão. Então, aqui o meu conversor AD, nesse momento, está, digamos assim, configurado para trabalhar no padrão dele, tá? Que é o padrão que está indo de 0 a 5 volts, tá? Com isso, eu uso aqui na conversão da tensão o fato que 5 volts corresponde aos 1023. Porém, como eu já mostrei para vocês, é possível, então, a gente alterar a tensão máxima correspondente ao maior valor gerado pelo conversor AD. Ao invés de eu fazer a minha resolução ficar distribuída de 0 a 5 volts, eu posso fazer a minha resolução, por exemplo, ficar distribuída de 0 a 1.1. A gente vai ter que tomar um certo cuidado aqui no conversor do TMP36, porque, obviamente, ele atinge tensões superiores, né? O TMP36 vai até 1.75 volts, né? E a gente vai configurar agora para trabalhar em 1.1, mas só para mostrar aqui para vocês, tá? Então, posso botar aqui Analog Reference e posso botar interno, tá? Reference interno, ok? E dessa maneira, com essa configuração aqui, conversor opera de 0 a 1.1. Maravilha? E aí eu posso notar o que vai acontecer. O que eu tenho que alterar aqui na minha fórmula de conversão? A tensão, de novo, eu estava considerando que eu tinha 5 volts correspondendo ao maior valor. E agora, como eu alterei a configuração para trabalhar com maior valor de tensão 1.1, então eu tenho que, obviamente, refletir isso daqui, ó. Agora eu vou fazer com que 1023 corresponda a 1.1 volts, tá? E o resto eu mantenho, porque o resto é a relação de conversão entre tensão e temperatura. E aí vamos ver o que isso daí vai nos ocasionar. Tá? Então aqui, continua, né? Pode ver, temperatura 25 graus, bonitinho, né? Vamos selecionar aqui o sensor. Só tem que tomar cuidado aqui ao subir, tá? Que eu posso ir no máximo até 1.1. Vocês estão vendo ali o valor do AD? 725, ó. 763, a temperatura está bem exata, né? Bem próximo do que está sendo apresentado ali, ó. Se eu subir a 1.1 volts, vocês notaram que eu produzi agora 1023. E vocês notam que a temperatura cravou em 60, né? Por quê? Porque para 60 graus eu tenho uma tensão produzida pelo sensor de 1.1 volts. Não importa aqui que eu aumente a temperatura. Por quê? Porque agora eu já entrei na faixa de erro. Como as tensões produzidas pelo sensor, nesse caso, são tensões superiores a 1.1 volt, o meu conversor AD não tem condições de fazer a conversão. Logo, ele travou na máxima tensão possível de eu operar. Tá? Então, infelizmente, a gente tem que tomar esse cuidado. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia, isso sim, especificamente para esse caso aqui do conversor, e aí vocês vão dizer, pá, mas é uma situação bem específica. Sim, é uma situação bem específica. Especificamente para o caso aqui do conversor, do sensor de temperatura, perdão, eu poderia vir aqui, né, e botar uma referência de tensão. Configurar a minha tensão aqui para 1.8, tá? E aí vou ligar aqui no pino, a ref é lá em cima. Deixa eu ligar aqui os... Meu Deus.
Fiz bobagem, fechei um curto aqui na fonte. Deixa eu ligar aqui o Terra. Referência. E o arref está ali em cima. Ó. E o arref eu vou ligar aqui na fonte. Tá? Então, eu botei agora no pino arref uma tensão ali que a gente configurou para 1.8 volts. Muito próximo do máximo que o sensor vai produzir. O máximo que o sensor vai produzir é 1.75. Tá? E aqui, então, no Analog Reference, eu vou passar a utilizar, então, a referência external. Perfeito? Que indica que eu estou usando aquela tensão presente no pino ARF como referência do maior valor de tensão para o meu conversor AD, que passa a ser 1.8 volts. Vamos ver o que acontece? Tá, 1.8 volts, olha ali, ó. Tá bem exato ali a temperatura, se vocês forem ver, só que agora eu vou conseguir fazer isso daí funcionar para toda a faixa de excursão. Ó. Então, se vocês forem ver, ó, 995 correspondendo a 1.75 volts, correspondendo a uma temperatura de 125.07, tá? Notem que qualquer erro que eu produza aqui na temperatura, que seja um erro inferior àqueles 2 graus, mais ou menos 2 graus, não importa, né? Porque eu estou dentro da faixa de acurácia do sensor. Tá, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui com o que a gente faz. Dá para fazer, quando for fazer a leitura de cada um dos caras, utilizar um analog reference diferente? Dá. Só que vocês têm que lembrar que isso é uma configuração que demanda um certo tempo, tá? Então, não é algo instantâneo. Então, eu poderia vir aqui e fazer essa configuração aqui sem maiores problemas. No caso aqui, de 0 a ref. Certo? Deus do céu, o que eu fiz aqui? Não faço nem ideia do que aconteceu. Só fui fazer um comentário, tá? De 0 até a ref, tá? Então, maravilha, né? E aqui o 1.8, né? Só vamos botar aqui para tensão equivalente, tá? Botar aqui o comentário, né? 1.8 volts, pois colocamos essa tensão na ref. Maravilha? Então, eu poderia vir aqui, né? E configurar para cada um dos casos. Eu poderia vir aqui e colocar aqui, né? Não tem problema. Ao invés de usar o externo, eu poderia usar aqui o default, os 5 volts, tá? Só que vocês têm que tomar um cuidado, tá, pessoal? Que é o último comentário que eu tenho para fazer sobre o conversor AD aqui para vocês, tá? Qual é o comentário? Isso daqui é uma coisa que eu vou aqui anos dando aula disso daí e a gente já pegou, tá? Não é bem um erro. Eu até considero isso como um erro das bibliotecas do Arduino, tá? Mas digamos assim que dê para encarar isso não necessariamente como um erro, tá? Mas quando vocês forem fazer um código desse tipo aqui, vou ler de um pino analógico e jogar numa variável, e em seguida vou ler do segundo pino analógico e jogar numa outra variável, provavelmente uma das leituras sai errada ou ambas, tá? E aí vocês vão perguntar, pô, mas que sacanagem. Sim, que sacanagem. Imagina para descobrir isso daí, tá? Então, indo em fóruns aí do Arduino, eu descobri que a implementação da biblioteca é uma implementação que não leva em consideração alguns problemas físicos dos microcontroladores. Não é problema. No caso do microcontrolador não é problema, é característica, tá? Basicamente, dentro dos microcontroladores, dentro do Atmega 2560 e do Atmega 328P, a gente tem, primeira coisa, um multiplexador, tá? Vocês sabem o que é, um MUX, né? E um circuito RC, tá? Para que serve o MUX? Na realidade, o conversor AD do Atmega 328P e o conversor AD do Atmega 2560, ou seja, respectivamente, Arduino Uno e Arduino Mega, ele é um conversor AD único. E aí tu tem vários pinos que estão ligados nesse conversor AD. Então, na realidade, é como se a gente tivesse... Isso aqui eu vou apagar depois, tá? É como se a gente tivesse, assim, os pinos A0, A1, A2, nesse caso aqui A3, A3, A4 e A5, nesse caso, tá? E todos esses pinos aqui estão ligados, adivinha onde? No MUX.
tá? Isso acontece da mesma forma no Arduino Mega, só que no Mega temos mais pinos. Então, a gente vai aqui, né, e a gente liga todos esses carinhas aqui, a gente vai e liga numa caixinha, que é o meu famoso MUX. Tá? Vocês sabem o que um MUX faz, né? Não preciso explicar, tá? Então, né, gente, olha que sacanagem. Eu liguei isso aí tudo no MUX, e o MUX tem um único pino de saída. A gente tem um único AD na realidade, tá? Então eu não consigo realizar conversões análogas digitais simultaneamente. Eu consigo realizar uma única conversão, tá? Então o MUX sai aqui e esse MUX entra, a saída dele, não me lembro se é a saída, se não me falha a memória, tá? Ele entra num circuito RC e o circuito RC entra no conversor AD. Maravilha? E aí qual é o pepino? Quando eu dou o analog read a 0, eu posiciono o MUX para conectar a entrada a 0, o seletor do MUX, né? É configurado de modo a conectar a entrada a 0 na saída Y. Aqui eu tenho a minha saída Y. Maravilha? Certo? Quando eu dou analog read a 1, eu configuro o MUX para conectar a entrada 1 na saída Y. Fantástico, tá? Só que o problema é o seguinte: quando eu gero o comando analog read a 0, quando eu gero o comando analog read a 1, eu não dou tempo suficiente na execução desse comando para que o MUX faça o posicionamento, ou seja, faça a conexão da entrada solicitada na saída. Então, esse é o primeiro problema, tá? Então, o que se sugere? Para esse problema, se sugere que tu repita 2 vezes o comando analog read, ou seja, que tu dê analog read, por exemplo, aqui, ó, analog read a 1, analog read a 1, tá? Para fazer o quê? Posicionamento do MUX. Maravilha? Então, isso garante que o MUX tenha tido tempo de se estabilizar. Só que não é só isso. Além do MUX, como eu mostrei para vocês aqui, eu tenho o circuito RC. Circuito RC, vocês sabem que tem constante temporal, né? O capacitor carrega ou descarrega. Então, adivinha o que acontece? Eu tenho que esperar, obviamente, que o meu circuito RC carregue ou descarregue o capacitor para a tensão que está presente na entrada que eu estou tentando converter, que eu estou tentando amostrar, tá? Então eu teria que, né, teoricamente, esperar que esse meu circuito RC se estabilizasse na tensão do pino que eu estou digitalizando, tá? E aí tem um monte de brincadeiras. Então, em suma, né? Eu teria que inserir um delay, posiciono o pino do MUX, coloco um delay, e esse delay serve para quê? Para garantir que o meu circuito RC se estabilize. Questão que vocês fariam a pergunta, então, e uma pergunta muito inteligente, é quanto tempo? Tá? E aí, gente, a brincadeirinha aí é uma brincadeirinha um pouquinho mais chata. Tem como calcular o tempo? Tem, tá? Esse tempo depende, obviamente, da impedância de saída oferecida pelo circuito que está conectado na entrada analógica, ou seja, pelo sensor, e, obviamente, pela impedância de entrada do microcontrolador, né? E existe uma fórmula lá no datasheet que permite a gente fazer o controle desse tempo, tá? Na prática, pessoal, o que se sugere, tá? A menos que vocês queiram fazer esse cálculo e tem como fazer. Eu teria que achar aqui no datasheet para mostrar para vocês. Não botei na lâmina, tá? No texto que eu estou escrevendo, tá? Essa formuleta não tá na lâmina. Bom, mas em suma, o que a gente pede? A gente pede que tu insira um delay, normalmente 1 milissegundo é suficiente, 2 milissegundos é o suficiente, tá? De modo a garantir, então, que o circuito RC estabilize. Então, de novo, gente, se vocês tentarem fazer a leitura de mais de um pino analógico, não importa em que momento do código isso se encontre, tá? Vocês vão ter erro na leitura. Então, sempre que tiver mais de um pino analógico sendo lido, vocês vão ter que fazer uma coisa maluca desse tipo. Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Não sei se aqui vai acontecer. Uma ótima pergunta, eu nunca fiz esse teste aqui. Deixa eu fazer esse teste aqui no Tinkercad, tá? Esse problema que eu tô falando é um problema que acontece no mundo real, tá, pessoal? Mas agora eu fiquei curioso. Até vou tirar as proteções aqui. Tá? E quero ver o que ele vai mostrar pra gente. Então, vou fazer tudo que a gente não deveria fazer, tá? Botar os três sensores a trabalhar ao mesmo tempo. E vamos ver o que acontece.
ver até quando o nosso emulador aí consegue ir, tá? Vocês conseguiram entender essa questão aqui do circuito, pessoal? É uma questão bem simples, tá? As entradas a zeros, elas estão ligadas nas entradas de um MUX, a saída do MUX está ligado num circuito de filtro, tá? Que é um circuitinho RC, e a saída do circuito RC é que está ligada no conversor AD interno, tá? Então eu tenho que estabilizar, eu tenho que esperar que isso daqui funcione, que o MUX funcione adequadamente, e depois que o circuito RC estabilize, tá? E curiosamente, os caras que fizeram a biblioteca do Arduino poderiam já ter implementado isso, né? Não fizeram. Bom, por que não fizeram? Uma ótima pergunta, tá? Que eu não sei dizer para vocês. Então aqui a gente, vamos ver aqui se eu tenho que fazer só alguma adequação, acredito que não. Vamos ver o que vai acontecer, estou bastante curioso, tá? No circuito real, vocês teriam aqui o valor do potenciômetro, da temperatura e do LDR que tivesse sido feito em cima deles. Nesse cara eu não sei. Faltou alguma coisa. Linha 56. Faltou eu tirar o comentário aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele dá comportadinho, vocês estão vendo aqui? Vou parar aqui, ó. Vocês estão vendo que ele está comportado, ó. Ó, ele deu aqui tensão, tá sempre sendo a mesma, 5 volts, né? Temperatura tá sempre sendo a mesma e o percentual de escuridão tá sempre sendo o mesmo. Então eu não vou conseguir mostrar isso daqui para vocês aqui, tá, gente? E eu não tenho sensores para mostrar para vocês no Arduino, acredito eu. Tá? Eu acho quase certeza que não. Aqui eu não tenho comigo. No mundo real daria problema, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado ao realizarem essas operações, principalmente se vocês estão se baseando no Tinkercad, tá? Então o que seria o correto a gente fazer aqui? Troquei a referência, ó, vou dar o analog read a 0, tá? Então posiciono o MUX do conversor, tá? Guardo estabilizar, RC, e agora sim faço leitura, tá bom? Aí depois eu fiz o que? Mostrei aqui a tensão, aí troquei aqui a referência para externo, né? Mesma coisa, né, gente? Posicionamento do MUX, né? Estabiliza o circuito, tá? Faço a leitura. E por fim aqui, eu tenho que voltar aqui para a referência default, tá? Que eu estou lendo o LDR, né? Aqui. Faço a mesma coisa. Analog read, A2, delay 1, tá? E faço a leitura. Então, gente, vou aqui separar cada um, dar uma separação aqui para vocês depois conseguirem identificar cada um dos sensores, né? Então, isso aqui não vai alterar a operação aqui no Tinkercad, certamente, tá? Vocês vão conseguir ver ele funcionando adequadamente, tá? Corretamente, tá? Então, tá aqui. Alterei aqui o meu potenciômetro, vocês estão vendo ali que está agora 2,3 volts, alterei a temperatura, ó. Agora está em 73 graus, alterei aqui a luminosidade, né? Perfeito? Tá funcionando, tá? Então, gente, muito cuidado no Arduino físico, tá? No físico vocês têm que fazer isso, senão vocês vão ter, na verdade, essas 3 instruções aqui.